Oi, pessoal! Chegamos na semana 3 do ciclo 3, também é a última semana do ano, além de ser a última semana do ciclo, e o nosso assunto é probabilidade. Eu vou começar falando então a definição de probabilidade, tá? E junto eu vou dar um exemplo que é clássico, mas que explica bem. A probabilidade vai indicar o quanto um evento é provável de ocorrer, tá? Por exemplo, quando a gente joga uma moeda pro alto, aleatoriamente, tá, gente? Não é uma moeda que já tá viciada, nem uma moeda que tem as duas faces iguais, uma moeda comum mesmo. Há uma probabilidade de 50% de o resultado dar cara e de 50% de dar coroa. Aqui eu queria falar para vocês que a gente pode também escrever a probabilidade em forma de fração, ok? Não só em forma de porcentagem. Então, essa probabilidade eu escreveria dessa forma aqui. Deixa eu ver se aqui e vou escrever na cor vermelha aqui, tá? Esse 50%, eu falei na cor vermelha e saiu preto, né? Mas não tem problema. Eu vou simplificar essa fração, tá? Então, 5 sobre 10 vai ser 1 sobre 2. Então, a probabilidade em forma de fração seria meio, né, 1 meio, e em forma de fração seria 50%, tá? E é um exemplo clássico porque ele é bem óbvio, né? Eu só tenho duas opções, ou da cara ou da coroa. E, como só tenho duas opções, é 50% para cada uma, certo? Queria também deixar aqui para vocês que o experimento aleatório desse exemplo é o lançamento da moeda, tá? E o espaço amostral é cara ou coroa. Então, o experimento aleatório é o que vai ser feito, né? Já vou dar um outro exemplo, vocês vão entender melhor. E o espaço amostral seria o conjunto de todas as opções que podem acontecer naquele experimento aleatório, tá? Um outro exemplo que eu queria dar aqui é o lançamento de dados. Então, se eu fosse dar um nome para esse experimento aleatório, eu colocaria lançamento de dado. E qual é o espaço amostral aqui nesse exemplo? Seria o conjunto de todas as opções que podem sair. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Um dado comum só tem essas opções. Claro, eu sei que a gente tem dados com mais faces. Para alguns jogos, alguns alunos até têm esses dados em casa. Um dado com 5 faces, com 6 faces. Os 6 faces é o normal, né? Eu tenho um dado com 20 faces aqui em casa. Então, assim, eu tô falando de um dado comum, tá? Eu tenho 6 opções, então o meu espaço amostral seria o conjunto dessas 6 opções, certo? E aí, eu queria mostrar para você duas coisas aqui com esse exemplo. Qual é a probabilidade de cair o número 3? É uma chance em 6, né? Mas, vamos dizer que o problema diga que eu tenho que jogar o dado duas vezes e ele quer que na primeira vez caia o número 3 e na segunda vez caia o número 5. Então, a probabilidade da primeira jogada é 1 sobre 6 e da segunda jogada também é 1 sobre 6, né? E aí eu vou multiplicar isso aqui e eu vou ter uma chance em 36 de que exatamente isso que eu falei, a primeira jogada caia 2 e a segunda jogada caia 5, né? Eu vou ter uma chance em 36. O livro de vocês traz alguns exemplos sobre isso e a gente se aprofunda melhor nisso no ensino médio, mas eu quero que você compreenda o que é probabilidade. Então, é a chance que existe de algum evento ocorrer num experimento aleatório, ok? Outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é o diagrama de árvore, ou também mais conhecido como princípio fundamental da contagem. Então, assim, imagine essa situação que eu coloquei na tela de vocês. Eu tenho 3 vestidos. Aqui está diferenciado por cores, né? E eu tenho também 4 opções de calçados para vestir. Então, ali o salto alto roxo, a sandália baixa azul, a sapatilha vermelha e o chinelo bege,
certo? E aí a pergunta que geralmente se faz nesse tipo de exercício, nesse tipo de situação é: de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? E eu vou dizer para vocês, olha só, aqui eu tenho uma maneira diferente de me vestir, aqui eu tenho outra, outra. Só com o vestido amarelo, trocando 4 vezes de calçado, eu tenho 4 maneiras de me vestir diferentes. Se eu for para vestido vermelho, eu tenho mais 4 maneiras. E com o vestido verde, mais 4 maneiras diferentes. Então, por mais que eu esteja usando, por exemplo, essa mesma sandália aqui, aqui e aqui, eu tô trocando o vestido. Então, eu já estou vestida de maneira diferente, certo? E por mais que eu esteja usando o mesmo vestido aqui, 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 eu troquei de sapato, então eu tenho 4 maneiras diferentes. Ou seja, o princípio fundamental da contagem me diria matematicamente, né? Aqui o desenho explica bem. Eu sei que o desenho explica bem, mas matematicamente eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. 3 vezes 4, 12. O que isso significa? 12 maneiras diferentes de me vestir, tá? 12 looks diferentes, né? E matematicamente isso fica bem mais simples, né? Porque eu tenho 3 vestidos e 4 calçados, 3 vezes 4, 12, e me dá 12 maneiras diferentes de me vestir. Pode acontecer também, gente, de eu colocar uma outra questão aqui, né? De eu colocar 2 acessórios, certo? Como assim? 2 colares, por exemplo. Então, eu tenho um colar azul e um colar rosa, né? Então, aqui vai sair colar azul, colar azul, colar azul, colar azul e assim por diante, tá? Acaba sendo bem repetitivo mesmo. Faltou, esse aqui veio daqui, né? Colar azul. E eu tenho uma outra opção, até falei, né? Um colar rosa, vou pegar um rosa aqui. Aqui, colar rosa, rosa, rosa. E assim por diante. Vai ficar meio apertado aqui o desenho, mas você vai conseguir compreender do que eu tô falando, que é como se fosse aqui no nosso segundo exemplo, tá? Então, olha só quantas maneiras diferentes eu tenho para me vestir agora falando também dos colares. Eu tenho esta maneira, esta, assim por diante, ó. Se você for ver, se você for contar quantas maneiras diferentes eu tinha, é só fazer essa conta aqui, ó. 3 vestidos, vezes 4 opções de calçado, vezes... Opa, perdão. Deixa eu apagar aqui. Vezes 2 opções de colar. E aí já vai para 24 maneiras diferentes de se vestir. Na verdade, ali contando com acessório também. Poderia ter colocado outra coisa, tá, gente? Poderia ter colocado calça, camiseta e sapato, né? Então, vou dar esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 7 calças, 5 camisetas e 2 pares de tênis. Quantas maneiras diferentes eu posso me vestir usando essas peças? 7 vezes 5 vezes 2. O resultado disso vai ser quantas maneiras diferentes eu posso me vestir. Então, isso chama-se princípio fundamental da contagem. Isso aqui, né? Esse tipo de cálculo aqui vindo desse tipo de situação. E, deixa eu apagar esse tanto de rabisco que eu fiz aqui. Mas, se você desenha o princípio fundamental da contagem para alguma situação específica, tá? Isso aqui, tô apagando. Você tem aqui o diagrama da árvore, tá? Porque parece, né, que vai saindo um monte de galho ali. De cada opção saem alguns galhos. Se eu quisesse colocar ali os colares, de novo, sairiam mais galhos e assim por diante, tá? Então, bem importante, gente, o princípio fundamental da contagem, tá? E aí, eu quero falar com vocês sobre
a página 217 do livro, o quadrinho verde que a gente tem ali nessa página. Deixa eu abrir o livro aqui com vocês. Aqui, ó, tô na página 217, tá? Se um experimento aleatório satisfaz as seguintes condições. Primeira, possui um espaço amostral. Ele chamou esse espaço amostral de S, mas não seria necessário, tá? Possui um espaço amostral formado por alguns eventos, né? N eventos, não sei quantos, elementares, e esse N tem que pertencer aos números inteiros positivos, né? Não existe um número de possibilidades negativo, né? Não existe isso. Então, por isso que tá esse símbolo ali. Aqui eu vou passar o mouse em cima, né? Esse N tem que pertencer aos inteiros positivos, porque é o número de eventos que podem acontecer, tá? Número 2, né? Condição número 2. Qualquer evento, que ele chamou de A, ok? É formado por N eventos elementares. Então, assim, é para você ter uma quantidade limitada ali, tá? Ou seja, eu vou jogar o dado quantas vezes e todas as vezes que eu jogar só tem 6 possibilidades, certo? E número 3. Todos os eventos elementares são igualmente prováveis. Ou seja, o meu dado não está viciado, né? Tem dado que tem um pezinho a mais para um lado, daí ele sempre cai naquela face. Ou então o dado está lascado, ele é de um material, né, de um plástico que foi jogado, por exemplo, em cima de uma pedra, em cima de um piso, né, e deu uma lascadinha ali. Então aquele dado ele não fica mais tão confiável porque ele está com menos peso de um lado do que dos outros e isso faz com que as faces não tenham a mesma chance de cair todas elas. Então não é mais aleatório esse evento de jogar o dado, tá? A probabilidade, que ele chamou de PA, tá? De um evento A ocorrer é dada por essa fórmula aí. Daí você pode falar assim, nossa, professora, eu tava entendendo a aula até agora e agora ficou muito complicado. Eu agora não entendi mais nada. Gente, é só aquilo lá que eu falei pra você, né? É uma fração, tá? O número de elementos de A, ou seja, que pode ocorrer, né? O que você quer que ocorra. Então, eu quero que caia no número 5 no dado. Então, a parte ali de cima vai ser uma chance só, porque só tem um número 5 no dado, né? E a parte de baixo vai ser o número de elementos que podem vir a cair, que são as 6 faces, né? Então, 1 sobre 6, ok? Ou então, imagina que dentro de uma caixa eu tenho 3 bolas vermelhas e 2 bolas verdes, tá? Qual que é a probabilidade de eu pegar uma bola vermelha? Eu tenho 3 bolas vermelhas. Qualquer uma que eu pegar, eu vou estar satisfazendo esse evento que eu impus de pegar uma bola vermelha. Então, eu tenho 5 bolas, a parte de baixo da fração vai ser o número 5. E a parte de cima é porque eu tenho 3 chances de pegar uma bola vermelha, porque eu tenho 3 bolas vermelhas dentro da caixa. Então, vai ser 3 quintos, tá? Por exemplo. Então, só para você ter também a teoria, mas é que a prática, nesse caso, é muito mais fácil, tá? Gente, faça os exercícios do livro para treinar mesmo, né? E fixar esse conteúdo, ver ele acontecendo na prática, tá bom? Como esse é o último vídeo do ciclo e também o último vídeo do ano, eu queria deixar aqui meu agradecimento por vocês assistirem os vídeos, por vocês acompanharem o conteúdo. Mesmo nesse ano diferente que nós tivemos, a gente pôde aprender e estudar junto e passar esse tempo junto pela internet, né? Então, um bom final de ano para vocês. Que Deus abençoe a todos.